Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar glórias a Deus pela minha vida, pela sua vida. Eu quero glorificar o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dizer para você que você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Você é tão importante para Deus que Ele enviou o seu filho unigênito, o único filho que Ele tinha. Ele enviou para morrer e pagar pelos seus pecados. Jesus, Ele sofreu, Ele morreu e pagou pelos seus pecados. Aleluia. E essa atitude de Jesus em sofrer no seu lugar e pagando pelos seus pecados, morrendo, ressuscitando no terceiro dia, porque Ele está vivo para a glória de Deus, te ligou novamente a Deus, te aproximou novamente do Senhor. Deus, Ele te ama e você é importante para Deus, que Ele enviou o seu Filho para te aproximar novamente dEle. Você estava longe dEle por conta do pecado. O pecado nos afasta do Senhor. Aleluia! Mas o plano perfeito de Deus de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer e pagar pelos nossos pecados, nos aproximou novamente de Deus. Aleluia, você é importante para Deus e Jesus te ama. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Você é tão importante para Deus, aleluia, que todos os dias Ele nos entrega um pão quentinho. Aleluia, um pão quentinho para te alimentar sua alma, para te sustentar, para te fortalecer, para te renovar. Aleluia. E nós estamos aqui para nos alimentar com mais um pão quentinho, mais um maná do céu. Aleluia. Você pega esse pão, coma, deguste e seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Vamos estar meditando aqui aonde o Senhor me trouxe. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui Davi diante de Urias. Aleluia. E Urias servia Davi na guerra, lutando contra os inimigos de Davi. Joabe, nós vemos que ele era o capitão, ele estava à frente da guerra. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Joabe foi chamado por Davi. Aleluia, glória a Deus. Foi chamado por Davi. E Davi disse para Joabe chamar e trazer até a ele Urias. Aleluia, glória a Deus. Davi queria conhecer Urias. Queria ver Urias. Quem era Urias? Quem era o esposo de Betseba? A mulher o qual Davi havia tomado, havia dormido com ela. Ele queria conhecer, ele queria ver quem era. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Joabe então obedeceu o rei e mandou Urias ir encontrar com o rei. Versículo 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe. Davi, então, diante de Urias, perguntou como que Joabe estava, como que achava o povo e como ia a guerra. Davi, então, começou a interrogar Urias, dizendo, como que está Joabe? Aleluia. Como que está o povo? E como que está indo na guerra? Eles estavam guerreando. Aleluia. Depois disse Davi a Urias, desce agora a sua casa, lava os seus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente, o rei. Então nós vemos que
Davi, depois de conversar com Urias, querendo saber como que estava indo a guerra, como que estava o povo, como que estava Joabe, ele então mandou Urias voltar para a casa dele para descansar, lavar os pés. Aleluia, glória a Deus. E ainda presenteou Urias. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Urias, porém, então, ficou deitado na porta da casa real. Ele não obedeceu à voz do rei, ele não voltou para casa. Aleluia, glória a Deus. Ele então se deitou à porta da casa real com todos os servos. Fizeram-no saber a Davi. Eles foram lá e contaram para Davi, dizendo: Urias não te obedeceu, ele não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Davi queria que Urias fosse até a sua casa. Aleluia. Davi queria que Urias fosse até a sua casa, estivesse ali com a sua família. Aleluia. Davi queria esconder o pecado que cometeu com Betseba, um pecado de adultério. Davi queria que as coisas andassem normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aleluia, Aramanai, mandou Urias descer à casa dele, ali descansar, lavar os pés, estar com a família, só que Urias não desceu. Urias continuou ali, na porta do rei. Aleluia. O pecado que você cometeu, aleluia, vai continuar batendo na sua porta. Aleluia. Você vai continuar se sentindo acusado. Você cometeu um pecado e vai continuar se sentindo acusado pelo pecado que cometeu. Aleluia, Aramanai. Enquanto você não se arrepender, enquanto você não pedir perdão a Deus, aleluia, o pecado não vai sair da sua porta. O acusador não vai te deixar em paz. Aleluia, Aramanai. E Urias então ficou ali na porta. Aleluia. Deitou ali na porta da casa do rei. Aleluia. E eles mandaram avisar o rei. Os mensageiros avisaram o rei. Ora, Urias não te obedeceu, não voltou para casa. Ele ainda continua aqui. Aleluia, glória a Deus. Versículo 10 do capítulo 11 de 2 Samuel. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu, Urias, de uma jornada cansada? Você não está cansado, não? Por que você não desce para sua casa? Davi insistiu com ele. Você não está cansado, não? Você não veio de uma jornada cansada? Volta para sua casa. Aleluia, Aramanai. Davi insistia com ele. Aleluia. Cantará maná, estão insistindo com você. Você está insistindo. Aleluia, Aramanai. Você está insistindo em esconder esse pecado. Você está insistindo em viver uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Você quer que seja normal, mas para Deus não é normal. Não tem como mais viver uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Não tem como mais você viver em paz. Aleluia, Aramanai. Não tem como, aleluia, esconder o pecado. Aleluia, Aramanai. Não tem como. E nós vemos então Davi insistindo com Urias. Não vens tu de uma jornada, porque não desce a tua casa? Respondeu então Urias a Davi: a arca, a presença de Deus, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Aleluia. Nós vemos aqui Urias, homem responsável, homem de caráter,
homem honesto, aleluia, homem companheiro. Ele estava numa guerra, lutando em uma guerra, aleluia, glória a Deus. E ele pensou nos seus companheiros dormindo ao ar livre enquanto ele estava descansando em casa. Aleluia, ele pensou no próximo. Urias, homem que pensava no seu próximo. Aleluia, glória a Deus. E ele então responde desta forma para Davi. Ele queria estar onde estava a arca da aliança. Ele queria estar onde estava a presença de Deus. A presença de Deus não estava mais na casa de Urias. O pecado que a sua esposa cometeu com o rei Davi tirou a presença da casa de Urias. Aleluia, Aramanai. E ele não queria voltar para casa. Aleluia, Aramanai. Não tinha mais graça na casa de Urias, porque lá não estava mais a presença do Senhor. Aleluia. Cantarai. A cama, o leito dele estava manchado pelo pecado. Aleluia. Fique aonde está a presença do Senhor. Aleluia. A presença do Senhor, ela nos alegra, ela nos conforta, ela nos aquece. Tem paz aonde está a presença do Senhor. Embora eles estavam enfrentando guerra, aleluia, Urias escolheu estar aonde está a arca da aliança. Urias era um homem fiel, fiel a Deus, fiel ao rei Davi. A arca, o povo de Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher. Urias tinha empatia pelo seu próximo, pelos seus irmãos, pelo seu senhor Joabe. Empatia, nós devemos sentir empatia, aleluia, pelo nosso próximo, empatia, aleluia, Ramanai. Sentir empatia, sentir a dor do outro, aleluia, Ramanai. Sentir empatia não é estar acomodado enquanto o outro está passando fome, sentindo necessidade, sentindo frio. Aleluia, Ramanai. E nós vemos aqui a resposta de Urias para Davi. Aleluia. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, eu não farei tal coisa. Urias disse para o rei Davi. Tão certo como o senhor está vivo e como vive a sua alma, eu não vou voltar para casa. Eu não vou me deitar com a minha mulher. Eu não vou voltar para casa. Aleluia, Ramanai. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui, ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou até a tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama, como servos de seu servo, porém não desceu à sua casa. Aleluia. Urias então ficou ali. No outro dia ele tomou um café com Davi e Davi então tramou a sua morte. Aleluia. Tramou a morte de Urias com medo do pecado ser descoberto. Aleluia. Com medo do escândalo. Não adianta ficar com medo do escândalo, não adianta ficar com medo se o pecado vai ser descoberto, ele vai ser descoberto, nada fica escondido. Não adianta você pensar que vai ficar escondido, não. Deus, ele tá vendo e ele vai cobrar de você. Vai ficar batendo na sua porta, você não vai ter paz, você vai perder o sono. Aleluia, enquanto não confessar o pecado, você vai perder a presença de Deus. Aleluia, a presença do Senhor, ela está longe de você. A presença do Senhor já estava longe de Davi e ele nem percebeu.
Aleluia, Aramanai, por conta do pecado que cometeu. Aleluia. Davi tramou, aleluia, contra o esposo de Betseba. Davi tramou ali, Davi armou um laço ali, junto com seu comandante Joabe, deu uma ordem para ele colocar Urias à frente da guerra. Aleluia. Para que ele colocasse Urias na frente da maior força da peleja e que deixasse ele ali sozinho, para que ele viesse ser ferido e morto. Aleluia. Querendo esconder o pecado. De Deus ninguém esconde o pecado. Deus viu, Deus vê, Deus está vendo. Aleluia, Aramanai. E você vai ter que prestar conta com Deus, querendo ou não. Aleluia, a conta chega, a conta vem. Isso você vai ter que prestar conta com Deus. Aleluia, Aramanai. E nós sabemos toda a história, que houve ali aquela guerra. Urias ficou na frente da batalha, morreu. Davi se casou com Betseba. Aleluia. Depois que passou o luto, Davi se casou com Betseba, teve um filho com ela. Aleluia. O filho morreu porque o pecado, ele traz consequências e graves. O filho que Davi teve com Betseba morreu. Aleluia. Aramanai. Pagou o preço. Cantarabassuri me andarai. E nós sabemos que Davi, então, aí se vestiu de pano de saco, se despiu da roupa de rei e se humilhou na presença do Senhor, pedindo perdão, rasgando o seu coração, coração quebrantado, arrependido. Aleluia. E quando você, aleluia, se humilhar na presença do Senhor, rasgar seu coração diante do Senhor, coração quebrantado, arrependido, aleluia, Deus, ele vai te perdoar, porque Deus, ele é amor, ele é perdão, mas ele perdoa aquele que se arrepende de verdade. Aleluia, Aramaná, aquele que se arrepende e deixa o pecado, aquele que confessa. Davi teve que confessar o seu pecado. Deus mandou Natan, Deus mandou o profeta para falar com Davi. Aleluia, que não estava tudo bem não. Que não estava tudo bem não. Estava tudo bem para Davi, mas para o Senhor não estava não. Davi achou que casando com Betseba, aleluia, ficava bem com Deus. Mas não, Deus enviou o profeta Natan para falar com Davi, para lembrar ele do que ele fez com Urias. Aleluia, Aramanai. Urias tinha a presença de Deus. Aí daquele que tocar na presença de Deus, Urias queria estar onde a arca estava. Urias estava onde a presença estava. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha intimidade então com o Senhor. Aleluia, e tocaram no ungido do Senhor, mataram o ungido do Senhor, aleluia, agora vai pagar o preço por ter tocado no ungido, por ter matado o ungido do Senhor, aleluia, Aramanai, por ter tirado a vida do ungido do Senhor, agora vai pagar um preço, é preço alto, é preço de morte, o filho de Davi morreu. Aleluia, Aramanai. E Davi foi avisado pelo profeta. Se Natan não tivesse avisado, Davi tinha continuado como se nada tivesse acontecido. As coisas de Deus é com ordem e decência, é com santidade, é que nós vamos entrar no céu, é sem mentira, não tem como mentir, não tem como enganar Deus. Cantará, manai. Se você está em pecado, vai hoje arrepender dos seus pecados. Vai hoje pedir perdão a Deus. Vai hoje confessar o seu pecado. Aleluia. Ainda há esperança de perdão para você, que é Deus, é quem vai te perdoar. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Não perca a presença de Deus. Jesus Cristo te ama.